Esta carta foi enviada àqueles irmãos com alguns aconselhamentos, com algumas indicações, e que hoje nós vamos refletir, ou continuar refletindo, sobre estes exercícios diários da vida cristã. Deixe-me dizer que Cristo foi à cruz, e quando entregou o seu Espírito ao Pai, Ele grita, Ele brada dizendo: está consumado. E na palavra original, ou na língua original em que foi escrito o Novo Testamento, esta palavra significa que estava quitado, completamente pago, de tal forma de que não há nada mais necessário para a salvação de nenhum ser humano, porque Cristo tudo pagou na cruz por nós. Não há nada que o homem faça que lhe dê o direito de ser salvo, a não ser aceitar o sacrifício de Jesus Cristo pela fé e reconhecer Ele como o único Filho de Deus e nosso Salvador. A salvação é obra da graça, a salvação é um dom gratuito de Deus, mas o seguir Jesus, o caminhar com Jesus, conhecido como discipulado, este exige renúncia, há um preço a pagar. Jesus disse, Mateus 16 e 24, se alguém quiser me acompanhar ou acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo é abrir mão de querer me agradar, é abrir mão das minhas vontades, os meus desejos, pois agora eu tenho um único objetivo: agradar o meu Rei e meu Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Se Ele diz para negar a mim mesmo e tomar a cruz, eu preciso ver qual o sentido que tinha a cruz naquele momento da história. E naquele momento da história, a cruz era objeto de vergonha, de dor. O criminoso caminhava por entre as ruas da cidade carregando a própria cruz, que ele seria executado até o local da sua morte. Jesus chama os seus seguidores, a mim e a você, a carregar a cruz, fazendo morrer os nossos desejos egoístas e carnais, e mais do que isso, estando preparado a perder a própria vida, por amor a Cristo, e ganhar a vida eterna. É lindo que a salvação é gratuita, e se você não entregou a sua vida a Cristo, você pode e deve fazer ainda hoje, mas o seguir Jesus exige renúncia. Eu digo não para mim e digo sim para a vontade dEle, e isto como consequência de uma entrega total. Não existe a vida cristã sem a cruz, não existe o seguir Jesus sem negar a si mesmo. E isto é algo cotidiano, do dia a dia, dia após dia. Nós somos chamados a negar a nós, a tomar a cruz e a mostrar progresso espiritual nesse sentido. Provérbios 4:18 retrata bem essa cena, quando diz de que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da alvorada, de um novo dia, que vai brilhando cada vez mais, até a plena claridade do dia. E é dessa forma que eu e você precisamos fazer, através da renúncia e da dependência do Espírito Santo, brilhar cada vez mais, para que Cristo apareça em nós. Eu tenho repetido pela terceira semana uma frase dizendo: não é possível obter progresso espiritual sem renúncia e sem dependência no Espírito Santo. Não é possível, porque a renúncia me leva a abrir mão da minha vontade e procurar buscar a vontade de Deus para a minha vida. Só que nenhum ser humano consegue fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo não o ajudá-lo. Por isso nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Não há progresso espiritual sem a renúncia do eu e sem a dependência do Espírito Santo. Para que este progresso espiritual, esperado pelos céus, desejado na terra, aconteça, nós precisamos praticar exercícios espirituais. E a gente está vendo, como falei, há 2 semanas. E eu começo com a nossa série de exercícios dessa noite, com 30 flexões, 10 abdominais, com o último que nós vimos na semana passada, que era o 7º na proposta de Viva o Novo. Colossenses capítulo 3,
a parte B do verso 9 e do verso 10. Ele diz: visto que vocês já se despiram do velho homem e suas práticas e se revestiram do novo, o qual segundo Deus, ou segundo sendo renovado, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Você nasceu de novo em Cristo. E quando se nasce de novo em Cristo, há uma nova forma de pensar, há uma nova forma de falar, há uma nova forma de agir, há uma nova forma de sentir. E isso não acontece simplesmente pelo convívio do meio religioso, porque, como eu venho mostrando, e hoje eu não trouxe o meu leão de vara de pau, de perna de pau para parecer uma girafa, nem um marreco com um smoke para parecer um pinguim, né? Então esse novo de Deus não é uma adaptação a um meio religioso, mas é algo que acontece de dentro do ser. É muito mais do que se ambientar e aprender a levantar a mão junto com os crentes a hora que eles levantam, dar glória a Deus no momento certo, mas é uma nova vida. E nessa nova vida, como nós vamos ver no próximo texto a seguir, o preconceito cai por terra, a divisão de classes fica para trás, a superioridade de raça já não existe mais, porque o apóstolo afirma que Cristo é tudo em todos. E ele diz nessa nova vida, de que todo aquele que se rendeu a Jesus vive. Não há diferença entre grego e judeu, duas raças, circunciso e incircunciso. Os judeus tinham uma prática religiosa de uma operação tipo fimose, que fazia aquilo no sinal de pureza a Deus, e consideravam que quem não fazia essa prática era alguém impuro. E ele disse: em Cristo não tem mais isso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há em Cristo distinção de religião, não há em Cristo distinção de raça, classe social, nível de saber. Jesus é tudo e está em todos os que confessam o seu nome. Alguns de nós podemos conhecer muito pouco, alguns de vocês podem ter um nível de saber extraordinário, alguns podem ter poucos recursos financeiros, outros podem ter muitos, mas o apóstolo diz que a razão de tudo, da nossa nova vida, primeiro é que tudo é Jesus, e segundo, é que Ele está em todos nós, de uma maneira imparcial, de uma maneira em que Ele não me olha pelas minhas ações, ou pelo que eu fiz até então, ou pelo que eu tenho, mas pela minha entrega de coração, aquilo que eu vivo nele. E eu gostaria que a gente repetisse. Vai ter um auxílio atrás de nós, dizendo: nessa nova vida, Cristo é tudo e está em todos. 1, 2, 3, se você concordar, né? 3, nessa nova vida, Cristo é tudo e está em todos. Isso é poderoso, porque você pertence a Cristo, e agora, se convencendo disso, há um chamado a viver de acordo com a sua nova identidade. O verso 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente encontra na caminhada de vida muita gente apegada ao passado, e ele diz assim: não, eu sou assim, mexeu comigo, eu revido, bateu, levou, não, eu sempre fui assim. Mas o apóstolo Paulo começa a trazer, dizendo: há um novo tempo agora, e ele nos faz lembrar, dizendo: você morreu, não fisicamente, morreu o velho eu, o homem que queria estar no centro da vida, e agora Cristo está no centro da vida. E quando eu morro, a minha prioridade agora, para aqueles que estão desde o começo, o verso 1 nos lembrou isso. A você que está pela primeira vez, vai entender de que a ordem é: busque as coisas que são de cima, do céu. Viva com a mente fixada no céu. Quem nasceu de novo, nessa nova identidade, vive escondido em Deus, e recebeu essa nova identidade, a identidade de povo escolhido de Deus, de santo e de amado. E quando ele diz que você é povo escolhido de Deus, eu não creio em uma escolha seletiva, tipo você não. Eu creio mais
em uma escolha de alguém que está lá, vamos voltar à infância, lembrando de moleque lá, e alguém que vai separar o time, vamos fazer uma brincadeira de futebol, não conhece o quão ruim eu sou, e o cara fica olhando para todo mundo, e de repente, eu começo a escolhe eu, e o cara diz, tudo bem, pode ser você. Aí o Paulo, um pouquinho acima de mim, né? Eu não vou nos craques aqui da igreja, eu conheço alguns, a gente joga bola, mas também eu, você também vem, né? Cisnando joga bem, deixa quieto, né? Aí lá atrás tem um baixinho, perna torta, tio, escolhe eu. E ele diz, tudo bem, venha. Eu acredito na escolha de Deus daqueles que se expõem. O texto de João, no capítulo 6, no verso 40, diz, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Então não é uma escolha que ela além de exclusivista, que ela exclua alguém. Não, é uma escolha inclusiva. Todo aquele que olha para o Filho de Deus e crê no coração de que Ele é o Filho de Deus, a promessa é de que haverá vida eterna para você. De tal forma que, por você estar nessa noite me ouvindo, por você estar com seu coração voltado à voz do Espírito Santo de Deus, eu tenho a lhe dizer algo: você é alguém escolhido por Deus. Ele diz que nós somos, nessa nova identidade, alguém que é santo. Você é santo, separado, uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você pertence a Deus. Você fala isso, você não conhece, eu sou vacilão. Eu não creio que santo seja alguém que não peque. Eu creio que santo seja alguém que é rápido em se arrepender, confessar os seus pecados, pedir perdão para Deus e se comprometer em lutar contra o erro para não errar outra vez. Santo tem muito mais a ver com uma questão de quando nós nos escondemos em Jesus. Ele é santo, e a santidade dele é transferida para nós. E o apóstolo está afirmando que nessa identidade você é santo. E eu sei que quando a gente se olha no espelho, muitas vezes não vai achar que é tão santo assim. Mas a boa notícia é que Deus olha para nós através do sangue de Jesus e consegue nos ver dessa forma. Você é santo. Você é santo. Mas ele vai, e ainda mais uma característica dessa nova identidade, ele diz: você é amado. Você é amada. Pode nos faltar o amor parental, pode nos faltar o amor daquelas pessoas que a gente tanto anseia, pode por todos os lados não encontrarmos uma centelha de amor, mas uma coisa a gente precisa entender: nunca faltará amor que brota dos céus, que brota da cruz de Cristo e que vem sobre nós. Eu não sei se você tem uma carência afetiva de ouvir isso de alguma forma, mas eu tenho convicção espiritual, e a Bíblia me garante isso, de que no céu você é muito amado por Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E é interessante que esse portanto aqui, por mais que não tenha aula de português no domingo, mas é uma conjunção conclusiva. Ele está fechando algo, ele está fazendo uma relação com algo anterior, ele está, fecha a conta e passa a régua. Ele está dizendo: antes de tudo isso, e vocês abriram mão, havia na vida de vocês imoralidade sexual, impureza, ganância, ira, maledicência, falar mal, palavras torpes, mentira. Mas agora vocês são uma nova criatura em Cristo, vocês estão escondidos em Deus, vocês são separados para Ele, vocês são amados por Ele, por isso revistam-se. O apóstolo Paulo disse àquela igreja, está dizendo a nós: para que você se torne parecido com o seu Pai, de quem você recebeu essa nova natureza espiritual, você precisa se revestir das virtudes dele, porque esta natureza regenerada deve mostrar a imagem de Cristo. Por isso revistam. É como se fosse botar um casaco sobre mim agora, e ele começa a dizer que essa identidade precisa ter profunda compaixão.
Algumas traduções mais antigas da Bíblia diriam ternos afetos de misericórdia. Nós somos chamados a exercer o amor. Nós somos chamados a ter misericórdia e compaixão uns para com os outros, tal como Deus tem exercido esta misericórdia conosco. Deus é um Pai misericordioso. Ele diz que a gente precisa se vestir de bondade, gentileza, generosidade. Está em foco aqui o trabalho e o viver para o próximo, a fim de fazer o bem a Ele. Ele pede que nos vistamos de humildade, e Jesus é o exemplo de humildade. Ele pede que a gente se vista de mansidão, serenidade, a tranquilidade, a gentileza, a cortesia. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. A mansidão fala da falta de esperteza, de aspereza, de maldade. E ele diz: revistam-se com isso, revistam-se com a paciência. Ao cristão é ordenado que ele seja constante na sua vida de fé, paciente, e apesar das circunstâncias, ele continuar esperando e acreditando em Deus. Quando nós nos revestimos com essa nova identidade, nós podemos agir como Jesus, que é o próximo exercício. Haja como Jesus. Anos atrás, um livro foi escrito com uma pergunta que tocou muitas vidas ao redor do mundo, dizendo: em seus passos, o que faria Jesus? De uma forma bem simples, a pergunta é: nessa circunstância, o que Jesus faria? E a proposta a todo cristão é: faça como Jesus faria. E ele diz: olha, vocês precisam suportar uns aos outros, suporte-se uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Quando eu olho para a palavra suportar, quase sempre me vem à mente ter que aturar. Essa tarde vai ser osso, está vindo fulano aí, eu vou ter que suportar ele. Mas quando eu vou à raiz da palavra, ela é mais do que simplesmente sofrer, tolerar. Ela tem um quê de sustentar, de aguentar, no sentido de ser suporte. Há uma caixa de som em cada lado deste galpão, e abaixo dela há um suporte. E se o pastor está empolgado, aquele suporte vai escutar essa caixa gritando muito alto. E às vezes acontece isso na quarta, como aconteceu o Cine Família ontem aqui, cena de perseguição e tiro, e o suporte tem que aguentar tudo isso. Mas mais do que isso, este suporte da caixa a sustenta de tal forma que aquele equipamento cumpra a sua missão. Onde eu quero chegar com isso? Quando o Senhor diz para você me suportar e para eu suportar você, Ele está dizendo assim: sustente ele, sustente ela, ajude-o para que ele ou ela possa cumprir a sua missão aqui na terra. Vai envolver tolerância? Vai. Mas mais do que isso, ajude-o a chegar a uma posição em que a missão dela ou dele seja cumprida com êxito. Suporte uns aos outros, apoie o seu irmão, tolere-o nas suas falhas. E daí, se só aqui já tivesse esse exercício, já estava um pouco difícil, né? É tipo fazer aqui. Como é que é o nome, Fábio, que tu faz lá, Fábio? Fábio Fernandes sobe numa corda lá sem apoio de nada, a gente vê ele, eu olho para ele e fico cansado.
Tem que ter muita força, né? Se fosse só esse o exercício proposto aqui, já estava difícil suportar os outros. Mas ele vai um pouco mais além e diz assim, ó, você tem alguma queixa contra alguém? Você precisa perdoar ele. E para você não ficar na dúvida o quanto você precisa perdoar, eu já vou logo lhe dizer o seguinte: o modelo, o gabarito, a altura do seu perdão deve ser igual a que Jesus usa para perdoar você. Perdoe as queixas que tiverem um contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. É um exercício que precisa ser praticado na vida cristã. E o ressentimento, ele azeda o coração, ele faz minguar o ânimo, ele realmente estraga a alma. E muitas vezes o corpo grita os gritos que a alma não teve coragem de expressar, e isso de uma forma psicossomática começa a adoecer o próprio corpo, quando um perdão não é liberado. Dentro do exercício cristão há sim a necessidade de perdoar as queixas, os maus tratos que às vezes recebemos, os mal pagos que às vezes nos dão, como Cristo nos tem perdoado. Em Mateus no capítulo 6, Jesus está ensinando muitas coisas aos discípulos, inclusive a orar. No verso 14, no verso 15, ele é taxativo, dizendo: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você precisa praticar esse exercício espiritual de suporte e de perdão diariamente na sua vida. Você precisa pôr em prática, por mais indigesto que ele possa parecer, por mais difícil que ele seja, por mais dor que ele gere. E perdão não é um sentimento, perdão é atitude. Eu não preciso sentir vontade de perdoar, eu preciso estar disposto a me tornar parecido com Jesus e obedecer a sua palavra. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Eu concluo a reflexão nossa dessa noite dizendo: envolva tudo com amor. O texto da palavra de Deus, o verso 14 diz: acima de tudo, porém revista-se do amor, que é o elo perfeito. Tudo que você fizer, não importa onde, faça com amor. Ele diz que o amor, como um sobretudo, dá sentido à vida. O amor como uma liga, um elo perfeito, que faz com que todas as coisas se conectem, que faz que todas as coisas ganhem sentido. O amor, o vínculo da perfeição, ou o elo perfeito, precisa ser um sobretudo sobre a vida de cada cristão. É tão interessante que esse mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de uma outra cidade, Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, ele diz que de nada me adianta distribuir uma fortuna aos pobres, entregar o corpo para ser queimado, ter a capacidade de ser um interlocutor com homens e com anjos, falar as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. O que acontece? O que eu sou? Nada serei. Ele diz que é como um gongo, um sino, um barulho sem sentido. E o amor é algo que precisa ser praticado a cada dia. Agora você pensa comigo por um momento, enquanto concluímos a nossa reflexão, em um mundo em que o amor está se esvaindo, sumindo, se acabando. Há um grito que ecoa da palavra de Deus, através do Espírito Santo, dizendo: pratique diariamente como exercício da sua vida cristã, tudo que fizer, envolva o amor.
Isso está como um fio condutor por toda a Escritura, porque a palavra de Deus diz que quando você trabalhar, independente se tem alguém vendo ou não, faça como a Deus e não como aos homens. Então, independente da sua profissão, pedreiros, nós temos aqui pessoas da área de ensino, empresários, independente do que você faça, aonde você haja, o amor precisa ser a mola mestra da nossa vida, e eu sei que não é algo fácil, por isso é um exercício diário. O primeiro dia vai ser muito difícil de praticar, no segundo dia eu vou ganhando, quem sabe um pouco mais de força, de tônus muscular, daqui a pouco eu vou conseguindo ter uma maior desenvoltura. No primeiro dia provavelmente ele não vai sair perfeito, certinho, mas eu vou na repetição, na entrega, na convicção de que esse é o meu chamado. Eu quero ser parecido com Jesus, e como parecido com Jesus, eu preciso praticar o amor. Que Deus nos ajude cada dia mais, que a palavra de Deus não seja um conjunto de regras religiosas relegadas àqueles que têm uma paixão, tem uma veia religiosa, algo que quero, mas o entendimento de que aquilo é manual de vida para todos os filhos de Deus, e como manual de vida, que a gente possa ir praticando a cada dia. Se a gente praticar os 10 exercícios que a gente já viu, procure as coisas que são do céu, mantenha a sua mente além das circunstâncias, viva uma vida escondida em Deus. Tudo isso está nesse texto, do verso 1 até o verso 14. Viva com a expectativa da volta de Cristo. Não alimente o seu desejo de pecar, de ofender a Deus. Abra mão de tudo que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Viva o novo. Viva de acordo com a sua nova identidade. Haja como Jesus e envolva tudo com amor. Jesus veio à cruz para inaugurar uma nova era e plantou algo na terra, uma chama no coração de alguns homens, para que o mundo fosse melhor através da vida de homens e mulheres que se parecem com Ele. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso desafio, esse é um convite. Pratique os exercícios espirituais da vida cristã e se torne cada dia mais parecido com Jesus. Esteja em pé por bondade, no nome do Senhor.